eles, tá ligado? Domina eles. Sério? Eles começam com um sistema tipo Alexa, assim. E daí eles... Só que eles adaptam um sistema, claro, né? Muito mais intenso, assim. Tipo, expressivo mesmo. De controlar porta e janela. Abrir e fechar as portas, janela. E daí, tipo, domina eles mesmo e quer dominar a casa inteira. Cara, não Sempre é lembro difícil de disso. acreditar que isso é possível de Eu acontecer. sempre lembro disso. Você viu aquele robô humanoide da Tesla que eles desenvolveram? Não sei se eu vi. É um robô que eles fizeram com características, fisionomia humana. Tem 2 braços, 2 pernas, a altura de um homem, acho que 1,73 de altura. 53 quilos, tem assim, o formato de uma pessoa, só que com cara de robô. Estilo, acho que aquele filme Eu, Robô, se não me engano. Eu, tem uns Robô, robôzão. do Will Smith. Do Will Smith. Bom filme. E daí o pessoal fica pensando, putz, e se um dia esse robô tiver autonomia? Porque hoje ele é feito por programação. Ele só faz as coisas que são determinadas. Mas e se der uma falha no sistema? Se der uma pane ali? Mano, eu tenho muito medo. Isso é uma parada que eu tenho muito medo, mano. Medo mesmo? Medo Sério? mesmo. Tipo, da tecnologia, assim. Matrixão mesmo. Matrixão. Inteligência artificial, É, né? mano. Tipo... Porque... Eu não sei se é muito pira que a gente assiste também, sabe? Que daí fica essas referências, assim. Mas dá um cagacinho, mano. Não é pira, com certeza não, porque a inteligência artificial já provou pra gente que não, que ele consegue se autodesenvolver e se autoaprimorar. Sim. E, tipo, existe essa possibilidade, assim. Eu já vi um documentário que eles estavam falando sobre colocar todas as memórias de uma pessoa num robô. E eles fizeram, tipo, só um busto, mas você conseguia conversar e acessar as memórias da pessoa através do sistema que eles criaram. Um documentário? Aham. Ai, não vou lembrar o nome, mas era da Netflix. E aí eu fiquei, tipo, cara, tipo, é real, tá mesmo acontecendo. E é um sistema que ele aprende a falar também, como a pessoa falava, tipo, usar as palavras que a pessoa usava, e ele vai aprendendo com ele mesmo. Então, a inteligência artificial mesmo, assim, vai se Sim. autoaprimorando. Então isso é um pouco, tipo... Vocês já assistiram Westworld? Ou já ouviram falar Westworld dessa eu série? comecei a assistir, eu É uma acho. série? É uma série. É. Que, tipo, retrata mais ou menos assim. Os caras criaram um parque... onde os humanos vão lá, pagam caro pra caramba e eles podem fazer o que eles quiserem. Tipo, podem matar e tal, porque todo mundo no parque é robô. Tipo, a galera controla tudo de longe. Só que aí, tipo, os robôs, tipo, toda vez que eles morrem, eles começam a ter, tipo, insights, tá ligado? Do que tá acontecendo na vida deles. Eles começam a sentir e tal. Mano, Tipo como se tivesse uma alma. é uma vibe, tipo, surreal. Cara, eu assisti uma vez um filme com a atriz do Game of Thrones, aquela Daenerys. Daenerys Targaryen. Já assistiu Game of Thrones? Eu assisti alguns perdidos, assim, tipo... Alguém tava assistindo, eu assisti uma parte. Eu nunca assisti inteiro, assim, do começo ao fim. Cara, nesse filme diz justamente isso que você falou do documentário. Só que no filme, assim, cara, muito massa. Um bilionário lá cria uma robô com circuitos e tal. Era pra ela ser só uma robô que obedecia ordens. Só que justamente ele implantou um negócio nela que ele meio que não sabia que isso que ia acontecer. Dela começar a aprender com ela mesma, com as experiências. Então ela ter feedback e responder o que as pessoas meio que esperavam que ela respondesse. E aí ela começou a ter tipo uma personalidade. E começou a meio que ter vida própria e quis se voltar contra o criador. Cara, muito louco. Nossa, muito Cara, louco. eu curto muito esses negócios. E daí você vai ver, mas é impossível isso acontecer. Se você for Não, ver é. hoje, veja Não aqueles CAPTCHA. Sabe quando você vai fazer um login, alguma coisa que pede? Marque onde você vê semáforos, onde você vê carros, onde você Eu não vê sou um ônibus. robô, né? Eu não sou robô. Isso daí é uma forma de aprendizado de máquina, que serve para que a própria máquina identifique quando ela vê um semáforo, quando ela vê um carro, quando ela vê um ônibus. E às vezes naqueles quadrinhos tem carros e ônibus, e pede para que você escolha ônibus. Então pensa milhões de vezes a máquina ali vendo o que é um ônibus, o que é um ônibus, o que é um ônibus. Nossa. Ela já sabe sozinha identificar aquilo dali. Ela começa a aprender, aprendizado de máquina. Isso é utilizado em, cara, várias coisas. Banco de dados, eles usam isso para identificação de informações sem que tenha alguém por trás. Então, de certa forma, os robôs já estão criando uma autoconsciência. Vocês já viram aquele negócio também do deepfake? Não. Tipo, Não tô você já ligado. viu essa pira? Eles tipo pegam a tua voz de gravações,
que, tipo, a gente tem um monte, pegam o teu rosto e colocam e, tipo, fingem que você fez um filme. Fazem um vídeo. O pessoal faz Tô bastante ligado. meme com isso. Faz meme, mas, mano, você tá ligado Se que... usa pra qualquer finalidade. Se usa pra qualquer finalidade. Imagine meta ali do... Cara, que com certeza uma hora ou outra vai acontecer. Tipo, que os caras aprimorarem isso tanto a ponto de ficar perfeito. Os caras botam qualquer vídeo de um presidente falando qualquer coisa, mano. Como é que o cara vai se E o defender? cara começa uma guerra. Hackeia o sistema, não consegue Começa contato uma com o guerra. presidente real e vai achar que aquele vídeo é real. Como é que você... Mas mesmo assim, como é que você vai se defender? Tipo, a tua defesa é o cara... Claro, vai ter uma equipe de inteligência que pode falar que não foi você. Testemunhas e tal. Mas o bagulho é tão Não, perfeito que você- quem vê... Meu Deus do céu. Não, você consegue identificar no vídeo, né? Que foi montado. Uhum. Que não foi gravado real, né? Sim. Quando você vai analisar os programação, sei lá como é que vê isso. Mas eu sei que você consegue identificar isso. Mas sei lá, não parece distante. Não. Quer dizer, eu não acho que seja distante. É o maior medo das pessoas que trabalham com tecnologia, né? Você conseguir aprimorar tanto uma inteligência que vai sair do teu controle. Isso que é o medo, né? Sair do controle. O meu professor de Business Intelligence, ele tinha muito medo disso. Ele sempre questionava sobre isso porque ele tinha medo mesmo. De que nem você falou, de realmente isso rolar, tipo, próximo a gente, sabe? Sim. E, tipo, da forma que é retratado em filme e em série, é geralmente uma falha. Tipo, uma falha humana que deixa com Um bug, que a né? tecnologia... que deixa com que a tecnologia assuma aquele controle. E é o que, mano, provavelmente vai acontecer. Sim. É Eu tava muito pensando esses dias, cara. Tava comentando com a minha mãe sobre essa questão do humanoide da Tesla. E aí ela, nossa, mas que absurdo, por que alguém faria isso? Ela vai criar um exército de robôs. E daqui a pouco esse exército vai se virar contra os humanos. O que evita que isso aconteça? Eu comecei a ver por que o cara fez isso. Comecei a imaginar. E nas razões tava assim, ele foi desenvolvido para trabalhar em campos em que são prejudiciais para o ser humano. Por exemplo, campos biológicos, campos químicos, desativar bombas, em que às vezes você precisa que seja um ser humano. Tem bombas que só um ser humano consegue desativar, que não pode ser um robô, é muito sensível. Qualquer erro ali pode ser fatal. Então tem que ter ali a sensibilidade de dedos e tal. E se explodir um robô, é só um robô. Aí eu pensei, pô, realmente faz sentido. Ah, vai colocar lá num lugar extremamente hostil. Por exemplo, lá na Antártida tem lugares que você não consegue acessar, ou que você consegue ficar muito pouco tempo. Um robô, você consegue criar ali uma estrutura dele, de titânio, uma estrutura muito forte que aguente frio, que aguente calor, que aguente radioatividade. Então, sobre esse aspecto é legal. Eu comecei a pensar, por que o Elon Musk? Por que alguém já não tinha pensado nisso? Não é o cara que tá vendo as viagens para Marte, e para você chegar em Marte você leva mais do que 9 meses para chegar numa espaçonave hoje em dia? E o limite de um astronauta no espaço é mais ou menos 6 meses, porque depois disso o cara começa a desenvolver, cara, vários problemas de saúde, ele começa até a diminuir de tamanho. Olha que louco, cara. O cara no espaço começa a diminuir de tamanho e começa a desenvolver doenças. Agora, um robô, ele pode ficar muito mais tempo. Então ele pode ir para Marte como se fosse um ser humano, sendo controlado por um ser humano, fazer extração de material, testar várias coisas que estão lá para simular como se fosse um ser humano. Então eu falei, cara, até que não é uma ideia tão idiota. Não é? Não é uma ideia idiota. É uma coisa que pode ser extremamente útil, mas pode ter um lado negativo que pode causar medo, que é sair do controle. Mas nesses casos assim, realmente, tipo, é o melhor que a gente pode fazer em questão de tecnologia. Agora, né? Eu assisti agora, recentemente, Chernobyl, uma minissérie que tem na HBO lá. E lá fala o quanto de tipo, de humanos que se sacrificaram pra, tipo, a parada parar de se espalhar. Então, tipo, se tivesse a tecnologia hoje de enviar robô, tipo, talvez milhares de vidas seriam salvas, entende? Porque eles tiveram que cavar um túnel lá, que eles chamaram, tipo, uma equipe inteira, tipo, de minerador, e era trabalho braçal humano, que, tipo, talvez com a tecnologia poderia ter uma máquina lá que faria Pra, tipo, todo o fazer a trampo. limpeza do local? Tipo, fechar onde que tava vazando. Nossa, é muito louco que pegou assim. Porque daí se dissipa pelo ar, né? E daí tava sem controle. Tipo, eu tava chegando a 400 quilômetros de distância e já tava afetando aquela galera lá. E na cidade ali de Chernobyl mesmo, todo mundo, tipo, morreu. Porque daí eu desenvolveu câncer depois de um tempo e tal. E, só que sempre, tipo, humanos se sacrificando pra ir lá e salvar a vida de milhares. Entende? Que se tivesse uma tecnologia, talvez não precisaria. Esse seria o ponto positivo da tecnologia.
Mas a gente sempre sabe que vai ter o cara que vai pensar do lado, mano, eu quero dominar o mundo e foda-se. Sempre. É. Mas o que pode acontecer também, que eu fiquei pensando quando você falou, é que, tipo, beleza, é um programa que se autodesenvolve, de inteligência artificial, que vai se aprimorando. Aí eles mandam pro espaço. Aí, no meio, em todo esse tempo, entendeu? Imagina o tanto de conhecimento. A gente já vai adquirir muito conhecimento, uma pessoa adquire muito conhecimento. Imagina uma máquina que tem uma memória fotográfica, por exemplo. Uhum. Tipo, ela vai ver, vai lembrar de tudo. Então, o aprimoramento dela vai ser muito mais rápido. É verdade. Uhum. E aí, nesse processo, se ela resolve, tipo, não, vou fazer o que eu quero agora. E se perder o controle, né? E quiser fazer o que ela quiser com a máquina, com o foguete, e voltar em direção à Tá Terra. ligado? Não, ou só ir pra outro lugar, tá ligado? foda-se. Vou embora. Ou doideira. desligar tudo, tá ligado? Desconectar todas as conexões que estão controlando ela. Aham. É, porque e criar literalmente, outro- tipo, a máquina tá desenvolvendo uma consciência, né? E daí, basicamente, se não ela, é? se ela escolher... Nossa, mano, é muito louco pensar nisso, cara. Tudo que você for ver de tecnologia, de desenvolvimento, de ciência, que é utilizada para o bem, normalmente é criada para o bem, pode ser utilizada para o mal também. Até vacina. Se você for ver, tem laboratórios oficiais do governo que mantêm várias doenças que já estão extintas. Lá da antiguidade. Mas por que eles mantêm isso? Para se acaso um dia no futuro voltar a ter, por alguma razão, esse tipo de vírus, esse tipo de doença, eles já têm laboratório ali para já ir fazendo testes, desde já, inclusive, para ir desenvolvendo vacinas, remédios e tal. Beleza, é uma ideia massa, né? Você se precaver. Mas e vai que vai um maluco lá e resolve, de repente, começar a tirar os frascos e aplicar em animal, em ser humano. Então tudo tem dois vieses, né, cara? É complicado falar, não, então vamos parar com isso daqui, não vamos mais fazer. É que não Não tem, né? essa possibilidade, Não tem né? essa possibilidade, porque ou a tecnologia evolui a ponto de poder dar uma merda muito grande, ou ela estaciona onde ela tá. Eu acho que pra rolar... Pode rolar eventuais casos, assim, de uma super merda de, tipo... Realmente a máquina atacar o foda-se. Ou que nem, por exemplo, no episódio do Simpsons, tá ligado? Que a casa, tipo, domina ele de certa forma, bloqueia, limita ele. Mas vai ter, como já tem, um controle muito grande, assim. Tipo, as pessoas, com certeza... Uma pessoa que tem inteligência pra criar esse tipo de máquina... Tem que criar vários mecanismos pra cancelar Tem que também. ter um super gerenciamento de risco ali, porque... Realmente, mas a pessoa já é muito inteligente pra chegar nesse ponto, né? Então, Sim. com certeza, teria um controle. Uma outra parada que eu vi também do Elon Musk, ele tem uma empresa de chips que são de inteligência artificial, mas são chips que são implantados em seres humanos. Tá sendo feito um desenvolvimento. Ah, por que você vai querer implantar um chip num ser humano? No cérebro da pessoa, diretamente no cérebro. E aí ele explica num podcast com o Joe Rogan. Ele pergunta assim, mas cara, qual que é a ideia? Tipo, você... É tipo como é que é o nome daquele desenho? Rockman, que tinha o cientista maluco lá, que criava uns robozão pra destruir o Rockman. Tipo, ele falou, você é tipo um cientista maluco? Ele falou, não, por que eu criei isso? Hoje a gente tem várias doenças que não tem cura. Doenças cerebrais. E que a gente não sabe quando que vai ser desenvolvido um remédio e tal, porque já foi tentado muita coisa. E os métodos que a gente tem hoje são muito invasivos. E aí ele fala assim, ele pega dois casos, epilepsia e Alzheimer. São duas doenças que começam no cérebro. E o que acontece? No nosso cérebro tem locais, ele é todo cheio de sinapses, tem ali os neurônios que vão se conectando, e tem locais dessas pessoas que têm Alzheimer e epilepsia que elas ficam apagadas. Então o nosso cérebro ele tá todo ali como se fosse uma tempestade ali de choquinho. E tem locais dessas pessoas que eles ficam apagados, que não tem choquinho ali. E aí eles, tanto que alguns tratamentos têm a ver com justamente dar uns choquinhos ali no cérebro, sim. pra ver se volta a conexão. E aí por que ele quer instalar? A partir do momento em que você instala esses chips no cérebro, ele faz a sondagem no cérebro inteiro, uma varredura, e identifica qual é o local exato em que está faltando essas sinapses. Ele identifica, o problema é esse, e a partir disso o próprio chip já manda impulsos do próprio cérebro para ativar aquele local. Pensa que louco, Caralho, velho. que A doideira. própria Nossa, pessoa muito se louco. cura. Você tá ligado que doideira? Nossa. Aí, dependendo do tipo de pessoa que... Mas eu não vou deixar implantar um chip no meu cérebro. O cara vai querer me controlar. E se o cara for meio maluco, ele consegue desenvolver um sistema Consegue. e que ele vai conseguir controlar os seus pensamentos, né?
É, É meio maluco, né? teoria da conspiração, Teoria né? da É tipo meio Black Mirror. Tipo bem Black Mirror. Tipo bem Black Mirror, exatamente. O Elon Musk parece ser um cara do bem. Tipo, Parece. ele parece ser um cara do bem. Mas, né? Se a galera já achava que a vacina... Tipo, a vacina do Covid era pra controlar nós, que os chineses, né? Mas é que é o governo, né? Você não olha o governo e pensa, nossa, cara do bem. Exatamente, Você olha exatamente. o Elon Musk, o cara tá tentando realmente fazer alguma coisa, assim, na vida dele. Tipo, fazer coisas realmente úteis, assim. Mas também tem essa parada que o estudo de como a nossa mente funciona é extremamente recente, assim. Tanto que nem você falou, tem muitas doenças que não tem cura. Tipo, a galera nem sabe o que fazer, assim. Porque é realmente muito recente. Eles focaram muito em inibir, tipo, sintomas do que em buscar a causa pra curar a doença. Então, tipo, eu acho que é um trampo pra ele ainda até ele conseguir chegar nesse ponto de, tipo, realmente fazer com que ele se autocure. Cara, é realmente bastante recente. Que se for ver, neuropsicologia começou com Freud. É, Agora, velho. sim, É muito pouco tempo. Meu Deus do céu. Uhum. E o cara... agora que eu tô lendo lá a interpretação dos sonhos dele, cara, é tipo muito à frente do tempo, sabe? Ele tá, tipo, mais à frente do tempo do que nós estamos agora. O cara consegue acessar uma inteligência que não, tipo, ninguém teve, sabe? É muito louco, cara. Muito louco. É igual aquele cara lá do... Não é Steve Jobs, é o cara da Apple. Aquele cara que teve atrofia dos músculos lá. É Steve Hawking. Stephen Hawking, que o cara tava desenvolvendo as teorias lá do buraco negro. Cara, que tipo, ninguém hoje tem a capacidade de chegar no nível do cara que tipo, um tempão atrás já tava desenvolvendo a parada. Infelizmente o cara veio a falecer e que tipo, pensa quanta coisa o cara poderia ter. Cara, eu vi uma notícia, inclusive, que eles comprovaram alguma teoria dele de que depois do buraco negro tinha tipo um prospecto de luz, tá ligado? Que realmente poderia ser um tipo de passagem. Uma espécie de um Tipo... canal. Portal. Aquele buraco de minhoca. Sim. Tá ligado? Tipo isso. Aquela teoria Buraco do minhoca. É. Tem a teoria do buraco do minhoca é do Interestelar, não é? Eu acho que é. Eles tratam sim. Eles tratam disso, né? Das Que multidimensões. das multidimensões e tal. Nossa. Então, aí entra essa parada que a gente tava falando. Se tivesse um sistema, uma inteligência que conseguisse captar toda a memória, entender como a mente dele funciona e continuar desenvolvendo coisas, entendeu? O quanto que isso não seria útil pra sociedade. Meu, nossa. Uhum. Você entrou Tá num ligado? filme. Você entrou num filme muito tesão. Com o cara do. Ai, mano, com o cara que fez o Piratas do Caribe. É, Johnny Depp. O Johnny Depp, mano. Como é que é o nome daquele filme, cara? Puta merda. Nossa, acho que eu nem tô ligada. Mas é um filme que acontece justamente isso. Transcendente. Não tô ligada. Tô ligado, Acontece justamente isso. O cara é tipo um puta cientista que tava desenvolvendo um monte de coisa de inteligência artificial. E aí ele é tipo um meio bem conspiração, assim. Tem uma galera que é contra essa evolução de inteligência artificial e que, tipo, quer parar com os estudos dele porque justamente pensou, esse cara tá com o viés do mal, mas ele tava com o viés do bem, a princípio. E aí vem uma mulher e dá um tiro um dia nele, mas é um tiro tóxico, com veneno, e que deixa o cara com câncer, e ele adoece, tipo, em 3 semanas, assim, muito rápido. E aí o pessoal começa a pensar, cara, a gente vai perder o nosso maior cientista atual, a gente não pode, vamos tentar preservar a consciência dele. E aí começam a tentar justamente fazer isso, ligar o cérebro dele em máquinas para conectar o pensamento dele num HD. E aí o cara tá quase morrendo e tal. Eu não quero dar spoiler, mas enfim, se você não quer ouvir, pule pra frente. Porque, cara, essa história é muito massa. E aí eles conseguem conectar e conseguem criar uma autoconsciência. O próprio cara começa a se desenvolver como se ele estivesse vivo. E desenvolver novas coisas e tal. Desenvolve curas. E é como se o cara fosse eterno. E aí tem essa parada. Ele começa a desenvolver coisas negativas. Ele começa a querer que a máquina esteja superior ao ser humano. É como se o ser humano fosse uma falha na humanidade, porque ele começa a destruir tudo. E os robôs têm essa parada da, evolução, vamos melhorar a natureza e tal. E ele identifica que o ser humano é uma coisa tóxica. E aí começa a meio que querer exterminar e transformar todo mundo em máquina. Errado ele não tá. Errado. Errado ele não tá. Mas E a gente seria muito egoísta de pensar que
a gente é melhor que as máquinas, em que, portanto, a gente merece continuar destruindo o planeta? Por que não a gente não se transformar em máquinas pra continuar preservando? Aceitar que a gente que é destrutivo. Exatamente. Porque literalmente, por que a gente precisa da tecnologia? Pra corrigir as merdas que a gente faz. Porque se a gente não fizesse merda, talvez a gente não precisaria de tanta tecnologia. Então não é tão absurda a ideia do filme. Não é, mano? Eu Sim, e particularmente não, não porque acho. a gente usou a tecnologia pra destruir muita coisa também. Exatamente. Sim. Ah, cara, essa parada me cai muito na ideia de imortalidade. Que, Mortalidade? Tipo, imortalidade. Que, tipo, tem gente de muita grana que faz, querem desenvolver algo que realmente capte a tua consciência e que você consiga jogar a tua consciência depois em algum outro corpo. E você, tipo, vive como se você não morresse. Você vai ser imortal. Só que daí, tipo, claro, entra a questão do espírito, da alma, tudo em volta disso. Porque é literalmente a tua consciência. A não ser que a tua consciência seja a tua alma e teu espírito também. Que pode ser, mas não sei. Só que existe também muito, eu acho que, boicote em relação a isso, tá ligado? De ideias mais controladoras, tá ligado? De que, tipo, não querem que aconteça imortalidade porque a nossa vida é finita. Só que é muito louco pensar na imortalidade do por que você gostaria de ser imortal, entende? Pra quê? É um dos maiores medos do ser humano, né? Ser esquecido. É aquela parada que você verdade. falou também de, tipo, querer ser melhor. A máquina tem essa propensão a querer sempre evoluir. O ser humano tem esse superego de querer sempre ser melhor. Então, você imagina juntar também a consciência de uma máquina com um ser humano. E aí é um dos maiores medos das pessoas. Ser esquecida, ou ser menor que alguma coisa, ou não ser o que queria ser na vida, sei lá. Muita gente fala Ver os filhos sobre... crescerem. Muita gente fala sobre tipo, deixar legado. Eu quero deixar meu legado no mundo e tal. Então não ser São poucas esquecido, pessoas né? são poucas pessoas que conseguem, na verdade, né? Se você se bitolar nisso de, não, eu tenho que deixar um legado pro mundo, você... Mas tem muitas pessoas que têm esse medo, né? Sim. De ser esquecido. Conectando o que vocês dois falaram, faz sentido pra caralho. Você falou dos caras que tem dinheiro e você falou da questão do legado. O cara que tem muito dinheiro, a mulher que tem muito dinheiro, ela já realizou normalmente as coisas que ela queria no mundo material. Ela já comprou o que ela queria. Ela já viveu as experiências e tal. E ela pensa, porra, a minha história é tão massa. A minha história é tão massa, eu quero que ela seja conhecida. Normalmente a pessoa começa a escrever no livro, começa a fazer documentário, a dar entrevista pra caramba e tal, pra justamente imortalizar a história dela. As maiores pessoas da história hoje que a gente faz referência são as pessoas que se imortalizaram de alguma forma. Jesus Cristo, Einstein, Aristóteles, Platão, grandes cientistas e tal. Então, a pessoa que tem muito dinheiro, pra ela, faz muito mais sentido que ela queira se preocupar com a imortalidade da memória dela do que com o atual mundo dela. Normalmente, cara, as pessoas geniais, pelo menos. As pessoas que têm alguma coisa pra agregar na história, né? Então, uma pessoa dessa pode querer pensar realmente em imortalizar através de máquinas. Talvez seja essa a ideia do Elon Musk. Eu ia falar isso. Com certeza tem um pé nisso nas ideias dele. Tipo, ele vai... Com certeza, se ele morresse hoje, ele já teria deixado, tipo, um puta de um legado, tá ligado? A galera já não ia esquecer dele. Só então que quem imagina tá fazendo com o que o cara mais tá coisas fazendo? que ele tem. É. Isso. O cara deve pensar, se não for eu, vai ser quem? O cara quer fazer o máximo possível também, tipo, enquanto ele tem tempo. E como ele conseguiu fazer muita grana, tipo, é isso, ele vai com certeza deixar muita coisa quando ele vazar. Assim. Eu acho que a longevidade, tipo, da vida humana, ela vai se prolongar de uma maneira natural por causa da tecnologia, tá ligado? Tipo, que nem você falou do chip ali. Eventualmente vão achar um tratamento, uma cura pro câncer que não seja tão devastador pra pessoa e tal, que ela realmente consiga se curar. E aí, se você conseguir se curar de todas as doenças, logicamente, a longevidade, tipo, o teu período de vida, ele vai aumentar. E aí, mano, já tem muitas coisas que, tipo, fazem você viver 10 anos a mais, em questão de, tipo, físico mesmo. E aí vai se desenvolvendo tecnologia que, mano, sei lá, daqui uns anos a média de vida vai ser 200. E é observável, né, historicamente. Tipo, as pessoas já vivem muito mais. Já vive muito mais. E a gente tá retornando pra uma consciência, tipo, ambiental agora também, tipo, de saúde. Em relação ao corpo físico, que foi um pouco esquecida, né?
A gente tá retomando a se preocupar, tipo, com uma evolução também mental e, tipo, se manter bem mentalmente, que tá agregando pro tempo de vida, né? Eu acho que no longo prazo realmente a tendência é aumentar bastante mesmo a longevidade. Sim. Se a gente for considerar que a gente é uma espécie de animal, assim como os outros demais na natureza, e que as outras espécies, normalmente as que vivem bastante tempo, vamos supor, uma tartaruga, que vive mais de 100 anos, cara, ao longo da vida das tartarugas, das gerações das tartarugas, elas foram cada vez vivendo mais tempo. Tem espécies que vão vivendo cada vez menos tempo, devido ao local onde elas estão localizadas. Por exemplo, locais que são afetados por toxinas, por desmatamento e tal, vão vivendo cada vez menos. Se a gente está considerando que a nossa longevidade está aumentando cada vez mais, porque a nossa qualidade de vida está aumentando, então realmente faz sentido pensar que a gente vai viver mais. Eu assisti um outro filme, cara, não lembro o nome também, mas que falava sobre, tipo, essa longevidade, mas que, tipo, você conectava, digamos, um negócio na tua consciência e que você não vivia nesse mundo. Tipo, o teu corpo, ele era ligado a máquinas, assim, e o teu corpo, ele sobrevivia pra tua consciência sobreviver. Só que daí... Acho que tem no Black Mirror um episódio assim. Não, cara, não é porque é um filme, mas no Black Mirror tem alguma coisa assim também, com certeza. Aí, tipo, todas as pessoas do mundo, elas estavam, na verdade, tipo, dentro de um jogo. Como se fosse um jogo. E lá elas estavam vivendo, e lá elas não precisavam de grana, tipo, não precisavam de nada. Era só, tipo, divertimento. Como se fosse o paraíso, digamos assim. E daí, tipo, nesse filme mesmo, tem algumas pessoas que querem voltar pra vida, tipo, viver realmente a vida. Porque lá tudo, tipo, já não tem mais emoção. Já perdeu a graça, porque você pode fazer o que você quiser. Porque como é um jogo, você cria o que você quiser na hora que você quiser. E aí, tipo, começa uma revolução das pessoas que querem, tipo, voltar pro mundo normal, tá ligado? As pessoas já conquistaram tudo. Já é, tipo... É igual no jogo, você tá lá no GTA San Andreas, você comprou tudo as casas, tá com os carros massa, tudo, já tem dinheiro, as roupinhas, mas qual que é o objetivo do jogo? Não tem. Você para de jogar. The Sims, a mesma coisa. Eu acho que essa é muito a pira do Elon Musk, mano. É tipo, mano, vamos... Eu já fiz tudo. Vamos tentar ir pra Marte, cara. Vamos fazer alguma coisa. Quero fazer, Entende? Não tem mais o que fazer aqui. Pessoal, vamos fazer uma pausa aqui devido a questões técnicas e a gente já volta. Materialmente. Retomando o episódio, agora a gente vai falar sobre que quase tudo tem conserto. Não só do aspecto material de objetos, mas também do campo social, espiritual, pessoal, romântico. Nossa. A gente tava conversando em bastidores e eu falei, tipo, da minha concepção, que talvez para muitas pessoas pode ser uma ideia utópica, muito pacifista, mas e aí você completou muito bem, que se houver interesse das duas partes, humanamente falando, tudo pode ser resolvido com diálogo. Tipo, absolutamente tudo, né? Tem, cara, a questão de ações, que daí, partindo de um valor e princípio seu, pode ser uma coisa que você não perdoe. Mas tirando essas pequenas coisas que, tipo, pra você não tem conserto, de resto, praticamente tudo tem conserto, entende? Só que existe, eu acho que aí eu vou pensar assim numa questão assim, sei lá, de briga de homem, assim. Briga tipo em festa, em balada, essas coisas. Existe uma questão de instinto, de ego, que talvez aí o cara não quer dar o braço a torcer, do tipo, não, eu não vou me rebaixar pra esse cara aí. Tipo, eu não vou trocar ideia com ele. Não vou trocar ideia com ele. Vamos pra briga. Vamos ver quem que é o mais forte. Eu acho que existe um pouco disso. Instintivo. Um instinto. Mas se você conseguir talvez controlar esse instinto, você resolveria, tipo, com um aperto de mão. Tipo, mano, vamos cada um pra um lado aí, sucesso. O ego é instintivo. Né? Mas daí também tem, nesse sentido que você falou, tem um influenciador, uma droga, algo que te tire do teu senso normal, assim, e de como você pensa normalmente, né? Você fica muito mais impulsivo, tipo bêbado, por exemplo. Ou qualquer outras drogas são piores, né? Sendo químicas, né? Interessante esse raciocínio, porque se você for ver, quase tudo tem conserto, mas quando há uma influência externa, não só de drogas, mas às vezes social, isso pode te influenciar e dificultar que as coisas se consertem. Vamos pegar um exemplo, aquela velha história. E aqui tem uma controvérsia. Briga de homem e mulher não se mete a colher. Tem essa história, né? Tem. Tem aquela questão,
Vai deixar os dois se matarem? Claro que não. A tendência é que o cara, na parte física, tenda a se sobrepor. Mas, num certo aspecto, não falando do lado de briga física, mas do lado emocional, eu acho que realmente não se mete a colher. Porque se as duas pessoas, às vezes tem um conflito e tal, uma pessoa de fora pode vir a trazer uma influência negativa que ela não tá entendendo a cabeça das duas pessoas. E pode acabar botando uma coisa que não faz sentido. A pessoa vai lá e fala uma situação. Aí a de fora fala, cara, mas acho que isso aí é meio foda, né? Acho melhor cair fora, tá ligado? Sim. Só que essa pessoa tá de fora. É muito mais fácil você ver, por exemplo, um relacionamento de duas pessoas de fora. Por isso que é muito mais fácil você ajudar uma pessoa que tá passando por um relacionamento difícil do que você mesmo quando tá nesse relacionamento. Porque você não consegue ter essa percepção de fora, Sim. né? Mas eu concordo com você, tipo, a não ser que, nesse caso, uma briga entre homem e mulher esteja partindo pro físico, que daí eu acho que realmente sim a gente tem que interferir. Quando é uma questão mais mental, mais emocional, tipo de dia a dia, eu acho que, claro, as pessoas elas vão pedir opinião para aqueles que elas consideram, mas eu acho que quanto menos você tentar influenciar, melhor, sabe? Vamos pegar um exemplo, traição. Tem muita gente que não perdeu a traição sobre nenhuma possibilidade e tal. Não, isso aqui pra mim, que nem você falou, questão de valores e tal. Mas você vai ver, cara, muitos casais que, tipo, estão juntos há anos, têm filhos, construíram junto, têm um futuro e tal, e que acontece uma traição. E ela vai lá e perdoa. Cara, é um assunto extremamente delicado, traição, porque é como você tomar uma facada nas costas da pessoa que você mais confia. Traição é uma parada muito foda. Mas você vai ver Jesus Cristo, velho. Jesus Cristo não é o maior ídolo da história, velho. Eu duvido que alguém tenda a discordar. Eu acho que não. Eu acho que ele Jesus Cristo é o maior herói da história, cara. E foi o cara que mais perdoou, velho. Todo mundo apedrejava o cara. Ninguém... Fora os apóstolos ali, que salvo Judas ali, que no final veio a se contradizer, eram poucas as pessoas que estavam do lado e que acreditavam e tal. E ele, cara, sempre... Foi o quê? Bondoso, acima de tudo. Foi um cara que tinha empatia, era um cara que, cara, perdoava todo mundo. E, cara, não é o maior herói da história, velho. Em quem que a gente tem que se espelhar? Nos maiores. Você perdoaria uma traição? Tipo, dependendo do caso, Eu assim? acho que dependendo do caso, sim. Porque quem nunca, na real, assim, não só em... Não só em relacionamento. Não no sentido literal de, tipo, dentro de um relacionamento afetivo, ficou com outra pessoa que não era eu, sendo que tinha um acordo. Na vida, tipo, parentes, pessoas próximas, amigos, todo mundo já passou por uma frustração de uma expectativa ou de um acordo que você teve, assim. E claro que já perdoei. Com certeza. Se você observar, acho que no âmbito geral, todo mundo já perdoou alguma coisa assim. Tem pessoas que você não mede situações também. Por exemplo, um irmão. Tipo, você não quer perder a conexão que você tem com teu irmão de sangue, por exemplo. Então, com certeza, perdoou algumas coisas que teve um acordo e foi feito outra coisa. Vocês falaram no caso de, tipo, não se mete a colher e pá. A não ser que tenha uma interferência física. Mas tem um lance de um abuso e uma violência psicológica. Sim. E mesmo que... Eu digo que cada dois é cada dois. Porque o relacionamento e a troca entre duas pessoas é extremamente único. Tipo, você não tem uma troca com outra pessoa da mesma forma que você tem com aquela pessoa, por exemplo. Então... Com certeza, tipo... Perdi meu raciocínio, calma. A gente tava falando no sentido de traição, No sentido né? de traição. Em relação a relacionamento afetivo. E de você Questão observar uma psicológica. situação por fora. Então, mesmo que você não consiga compreender o que tá acontecendo dentro da situação, você consegue observar quando uma pessoa tá se colocando como autoridade controlando a outra. Então, acho que Orientação. existiria uma interferência, até porque, como vocês comentaram, você não vai conseguir ver a situação de fora, como você não vai conseguir viver a situação da mesma forma que você vai ver ela de fora, tipo, nesse sentido. Então, acho que a gente acaba perdoando, sim, e rola todo o contexto da situação.
E a troca que você tem exatamente. específica com aquela pessoa. Eu acredito que, assim, eu tenho os meus princípios e valores, mas mesmo se alguém ferir eles, eu acho que nada é imperdoável. Foi até um papo que a gente trocou com o Felipe também sobre, tipo, Flexibilidade e volatilidade. de flexibilidade e volatilidade, tipo, de um usuário de droga. Que às vezes você apontar pro cara e falar assim, você é um vagabundo porque você tá usando droga. Você não sabe, mano, você não sabe a história. Então, eu volto pra minha utopia. Cara, vamos conversar. Por que você fez isso? Tipo, o que aconteceu Tipo, por que você me traiu? Por que você teve a vontade de me trair? Foi alguma coisa que eu fiz? Foi alguma coisa que, tipo, o nosso relacionamento de amizade já não permitia? Então, o que aconteceu? Aí, é claro, se você já estiver disposto. Às vezes, uma traição é só, tipo, um gatilho pra terminar a parada. Entende? Tipo, parece que é só Um estopim. só, tipo, alguém precisava tomar essa decisão pra acabar porque os dois estavam muito confortáveis e não conseguiam acabar com isso, entende? Mas eu acho que nada é imperdoável, mano. Sinceramente, nada eu acho que é imperdoável. Se você tiver aberto a entender o outro lado. Certo? E o perdão é um conserto. E eu acho que, cara, o perdão, ele é muito mais sobre você do que sobre a outra pessoa. Porque você não perdoar uma pessoa, isso vai fazer mal pra quem? Pra você. Única e exclusivamente. Tipo, você vai guardar aquela mágoa, vai guardar aquele negócio, e aí você fica, mano, por que eu tô me ferindo de uma coisa que, tipo, talvez você não tem controle, que é uma outra pessoa fez pra você, entende? Então, eu acho que o perdão ele é muito mais sobre você do que sobre os outros. E o perdão não necessariamente pressupõe que você esteja aceitando a situação. Você pode muito bem não aceitar e perdoar. Olha, pra mim isso aqui não serve, eu não... Você realmente feriu minha confiança de um jeito que eu não vou conseguir voltar a confiar em você. Então, assim, é melhor a gente terminar. Mas, assim, de boa, não guardo ressentimento por conta disso que você falou. O rancor é uma coisa que só te engole. Nossa, só foda. É como um câncer interno que vai te engolindo. Sim. E por falar em câncer, hoje, em estudos, a gente tem que a principal, ou entre as principais razões do desenvolvimento de cânceres que não tem nenhuma tendência biológica hereditária se dá em razão justamente de estresse, de questões emocionais que a gente engole, que a gente traz pra dentro. É como se a gente estivesse jogando realmente uma toxina, tomando alguma substância ruim que vai estar fazendo mal pra gente. Só que é uma coisa que já tá dentro da gente que a gente mesmo vai plantando aquilo. E a ansiedade, batimento cardíaco que aumenta. Tudo vai. É o que rolou comigo recentemente, na despedida do meu tio. Que ele tinha uma vida extremamente saudável do ponto de vista físico. Então, ele era faixa preta em jiu-jitsu, ele se alimentava certinho, suplementava. Tinha um físico para 45 anos, assim, tipo, invejável. Só que, ao mesmo tempo, ele tinha 4 empregos. Então, tipo, a gente ia lá, e ele só almoçava com nós e ia trampar no domingo, no sábado, de qualquer dia. E literalmente quando ele descobriu o câncer, 3 semanas depois ele veio a falecer. Porque, tipo, e o médico falou pra ele assim, cara, é estresse. Tipo, você morreu, tipo, falou pra minha tia, né? Ele morreu por estresse. Que doideira, né, cara? Então, no reiki, tipo, a gente vê muito isso, né? Que a doença, pra ela chegar a esse nível físico, ela precisa muito passar pelo teu emocional e pelo teu mental antes. E se você deixar isso num sentido assim, se você não expurgar esse tipo de coisa, cara, teu corpo vai cobrar uma hora. Já era, entende? E foi muito louco, né? Porque eu conversei com vocês dois sobre isso, que foi uma morte que me pegou tanto, porque foi muito inesperado. Daí, tipo, entrou naquele assunto que até a gente já conversou sobre... Tá, e aí, será que eu tô agindo na minha vida? Será que eu tô falando o que eu quero falar e tal? Porque literalmente pode ser que eu descubra uma parada dessa amanhã e fodeu, mano. Entende? E aí... Só que daí eu vou voltar numa outra parada. E se a tecnologia... Encontrei isso na internet. Caralho, mano!
Agora eu botei fé. Esse é fora Steve Jobs. E se a tecnologia... Que doideira. Puta que pariu, mano. E se a tecnologia, tipo, já tivesse num nível que meu tio, tipo, fosse curado do câncer, dessa doença? Será que ele mudaria? Eu acho que não. Eu acho que ele não mudaria porque ele sabe que tem cura. Então, um dos medos que eu tenho, tipo, daí a gente ficar tão confortável nesse sentido de que a gente não vai prezar pela nossa saúde mental. Porque a gente sabe que tem cura, mano. Vai só abandonar e falar, posso viver pra sempre mesmo. E físico também, né? Você vai conseguir preservar a tua consciência, a tua memória, você vai carregar pro teu corpo físico. Né? Em questões materiais, né? Sim. Porque é o desconforto que faz a gente, tipo, porra, eu tô me sentindo ansioso, mano. Eu preciso mudar essa fita. Tipo, porque senão vai dar merda. Entendeu? Agora, se você sabe que se der merda tá tudo bem, porque você vai lá e resolve assim, tá ligado? Cara, se você for ver a história das pessoas que construíram uma parada foda, que tiveram uma história foda, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista de terem se tornado grandes pessoas, Gandhi, sei lá, sabe? Pessoas foda. Você vai ver são pessoas que, saíram total da zona de conforto. Parece papo de coach? Parece, mano, mas é a real, velho. É a real. Sair da zona de conforto, mano, é fazer aquilo que, velho, que fica... É queimar pontes, tá ligado? Passar a ponte e queimar a ponte. Não tem caminho de volta, só vai. Só vai. É óbvio, né? Na real, tipo, você quer fazer outras coisas, você quer viver de outra forma, você vai fazer outras coisas, vai tomar outros caminhos. Não é papo de coach, tipo... É a realidade, né? É que é um clichê, só que o clichê, ele é tão fácil de você aceitar que daí as pessoas querem recusar, entende? Por isso que, tipo, o coach, de certa forma, ele é tão demonizado. Porque ele fala... O óbvio. Só que alguém tem que falar pra algumas pessoas, óbvio. Exatamente. Tipo, talvez pra alguma pessoa, não, isso daí é balela, todo mundo já sabe disso. Só que o cara acha balela porque ele provavelmente não aplica na vida dele. Então... Total. Com certeza. Daí, tipo, beleza, tamo de boa. E esse lance de transtornos mentais, ou tipo, ansiedade, estresse... Você só consegue resolver quando você toma consciência e aceita. E, tipo, a maioria das pessoas, e algumas gerações atrás da nossa, foram criadas com essa ideia de, tipo, eu não posso ter isso porque eu sou forte, tá ligado? Tipo, eu não posso ter ansiedade porque eu sou forte. Então, não aceita a parada, aí não olha pra aquilo, não quer resolver, não quer mesmo mudar. Então, que nem você falou, talvez ele não mudaria. Porque pra ele... O melhor estilo de vida é aquele. Ele precisa estar trabalhando e fazendo dinheiro, por exemplo. Exato. É o objetivo da vida dele. Então ele não aceitaria que causaria uma ansiedade, por exemplo. Assim, a nossa geração, que eu vejo, assim, tipo, dos nossos amigos e tal, é que nós, como homens, a gente foi treinado, tipo, criado pra não demonstrar fraqueza. E, mano, isso foda a cabeça de um jeito. Total, mano. velho. Foda a cabeça de um jeito. Fraqueza mano. Em vários aspectos. Em vários Não se deixar aspectos, ser mano. vulnerável. Isso. É isso, Demonstrar né? carinho, demonstrar amor, chorar. Exatamente, mano. Cara, confessar que tá rolando uma parada estranha. Chorar com filme romântico. Chorar com filme de cachorro. Não dá, mano. E ainda a gente tem essa trava, mano. De certa forma. Que foi uma coisa que a gente conversou, né, com o Ramon ontem. Que a gente falou assim, porra, às vezes a gente tá sozinho, tá assistindo alguma coisa, a gente chora mesmo. E foda-se, né? Não estamos nem aí. E aí, se a gente tá com pessoas do lado, bate aquela tipo, não, eu não vou chorar. Por mais que a gente saiba que é, tipo, bobeira na nossa cabeça. Porque a gente já tá evoluindo a um nível desse jeito. Mas ainda a gente traz muito resquício disso. Que, tipo, essas gerações novas, elas já estão vindo totalmente mais abertas. Entende? Então, mas como, por exemplo, a gente tá falando sobre isso. As últimas gerações não paravam pra pensar sobre isso. Tipo, será que eu não tô me deixando ser vulnerável? Será que eu preciso disso? Será que nem você falou? A gente foi ensinado a ser assim, você já tomou consciência disso. Você já sabe que existe alguém que te colocou nessa situação pra você pensar dessa forma e se sentir dessa forma. Então, tem uma parada muito mais que eu já discuti muito, inclusive, com várias pessoas, que agora essa geração, a Z, a antes da Z,
pararam pra pensar não só fisicamente, tipo, estou saudável fisicamente, mas estou saudável mentalmente. Tipo, eu tô sendo vulnerável, eu tô chorando, tipo, eu preciso chorar, eu preciso fazer terapia. Eu tô me sentindo bem comigo mesmo? O que que eu quero? O que que é ser feliz? Eu tô feliz? A gente se questiona essas coisas que não eram questionadas. E daí acaba entrando nesse sentido de vulnerabilidade. Tipo, pra transmutar certas coisas que estão me incomodando, que estão me atrapalhando pro meu crescimento, eu preciso ser vulnerável. E daí transmutar essas situações que foram impostas sobre a gente. E também não só os homens, mas o feminino também. Tipo, tende a se lapidar pra ser mais forte, pra demonstrar menos vulnerabilidade, não chorar ou trabalhar muitas horas, ou nesse sentido, de querer mostrar, tipo, eu sou tão boa quanto um homem, então eu inconscientemente aplico essas coisas que foram impostas para os homens, cara. E eu tô vendo muito isso nesse sentido de workaholic mesmo, de você acabar trabalhando 14 horas por dia pra construir uma parada só pra você se provar que você pode fazer tanto quanto outra pessoa. Só que agora a gente tá parando e olhando pra isso, né? Sim. Isso não existia antes. O que você falou sobre as mulheres, tipo, trazerem esse lado que era dos homens e tal, eu acredito muito na situação de que a gente não é homem ou mulher, a gente está homem ou mulher. Então, eu estou homem, você está mulher, você está homem. Só que a gente literalmente a gente tem os dois lados. Então, é você saber utilizar, digamos, eu saber utilizar o meu lado feminino. E isso não é diminuir a minha masculinidade, tipo, em nenhum sentido. É simplesmente, cara, eu preciso da minha intuição. E a mulher, ela tem o lado intuitivo mais aflorado, até por causa da criação do filho e tudo isso daí. Construção social, né? Exatamente. Então, tipo, por que eu não me conecto? Eu preciso usar minha intuição, então eu vou me conectar ao lado feminino, entende? Só que, da forma que a sociedade foi construída, a gente sempre foi levado muito aos extremos, né? Então, tipo, não, você é homem, você tem que se comportar que nem homem, foda-se. Não, você é mulher, então não, você tem que chorar, você tem que fazer isso daqui, você tem que fazer... Não, você não, entende? Nossa, mano, isso é muito bitolação pra cabeça. Teve um livro que eu li, já li 2 vezes ele, porque é uma parada que martela muito na minha cabeça, que é os 5 compromissos da filosofia tolteca. E num deles fala, num dos compromissos de que tudo que a gente aprende no começo da nossa vida não é o que a gente quer. A gente aprende pelos nossos pais, pela nossa religião, pela sociedade como um todo. Mas é realmente o que você acredita? E aí, tipo, é pra você justamente começar a duvidar de tudo e falar, opa, o que eu acredito? Pá, eu acredito que se eu quiser chorar vendo um filme, eu posso. E tá tudo bem, mano, entende? Você tem que se, tipo, se desprender do que a sociedade quer que você faça nesse sentido. Principalmente de como você vai se expor pro mundo. Cada gente já vem pré-moldado de fábrica, já vem, porque a nossa família já vem com vários ensinamentos, siga essa linha. E ao longo da nossa construção, a gente continua sendo moldado. Na escola, por exemplo, no colégio, na faculdade. Cara, quem que estimula a gente a ser empreendedor? A ir atrás, a ter coragem, a ser diferente. Isso não é estimulado, cara. O estímulo é preparar a gente para o mercado de trabalho. Pra gente ser mais linha de produção. Né? Então, eu acho que, cara, é uma coisa que tem que partir da gente, a partir de coisas que a gente mesmo tem que buscar voluntariamente. Porque as coisas que estão sendo trazidas pra gente já estão num formato. Então a gente tem que ir atrás. Sim. De estudar, de conhecer, de ver linhas de pensamento diferente. Ver o que as pessoas que a gente aspira a ser ou o que a gente admira estão fazendo, qual foi a história delas. Fazer essa sondagem pra ver, cara, eu tô nesse caminho? E se eu não tô, tem como eu me aplicar e eu entrar nesse caminho? E aqui é a nossa questão do empreendedorismo, né, Júlio? A nossa história, nesse sentido, foi bem parecida. Porque nós dois trabalhávamos em lugares que a gente não se sentia que a gente estava no lugar certo. A gente sentia que a gente estava com um pensamento um pouco diferente, de criar o próprio negócio. E ver qual é. Cara, no meu trampo, assim, eu me sentia completamente confortável, mano.
Completamente. Era tipo, quando eu decidi pedir a conta, eu olhava, eu chegava assim no meu trampo e eu falava, caralho, eu vou ficar até o resto da minha vida aqui, mano. Fazendo isso, não vai dar. Entende? Só que aí que tá, é desconfortável. Desconfortável? Porque, mano, teve uma época ali da minha vida que eu trampei de garçom. Que pra muitas pessoas é uma parada tipo, não, você tá se rebaixando, porque você era gerente. Foda-se, mano. Tá ligado? Eu tô buscando realmente entender. Só que, claro, existe uma questão também de que eu pude fazer isso. Porque eu tinha um aparato pra poder fazer isso, né? Tem pessoas que simplesmente não tem essa escolha, né? Só que já que a gente tem escolha, mano, vamos fazer, entende? Porque, de certa forma, a gente estimula outras pessoas a fazer só com o que a gente tá fazendo, né? E é, tipo, muito o que você tá fazendo agora. Tipo, você passou um tempo lá em BC, voltou pra cá, agora você já vai pra outro lugar e tal, porque, tipo, você pode fazer isso, entende? Porque eu tenho escolha. E essa retomada de consciência. Você falou de a gente ser construído numa questão emocional também. Tipo, a gente tá sempre inserido num grupo social e aprendendo e ser pré-moldado, né? Então, toda a nossa consciência e tudo que a gente sabe e aprendeu até tal idade foi controlado e foi colocado na gente, não foi a gente que buscou. E daí chega um momento que você... Isso materialmente também, o que busca. Então, tipo, buscar ser um funcionário, ter uma carreira estável. Estabilidade era o que mais se falava em relação a entrar no mercado de trabalho. Tipo, o sonho era concurso público. E a gente não foi inserido no empreendedorismo até agora. Porque que nem você já tem essa consciência, eu tenho essa consciência, a maioria das pessoas que eu conheço tem essa consciência de fazer uma parada que seja o que você acredita e que vai te trazer um benefício, realmente vai te trazer um benefício mental e material. Então, nesse sentido de se você entrar em contato consigo mesmo e se descobrir, tipo, é isso que eu quero fazer? É essa vida que eu quero levar? Você se observar no seu ambiente e pensar, é assim que eu quero viver o resto da minha vida? Não é. Qual que é o meu objetivo? O que eu quero fazer aqui? O que me deixa feliz? O que eu tô contente em fazer? Aceitar a situação atual, tipo, tô trabalhando numa empresa e tô ganhando muito bem, tô muito confortável. Mas não é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Então, você tem que entrar totalmente fora da zona, tipo, sair totalmente da zona de conforto. Buscar descobrir o que você quer fazer. Você não sabe o que você quer fazer, você foi colocado sempre em métodos. Sim. O que te motivou a querer ir pra uma cidade totalmente longe daqui onde a gente mora e desbravar? Eu sempre quis. Foi só o momento que eu falei, não dá, eu não aguento mais, essa vida não é a vida que eu quero levar e não consigo levar dessa forma, tá me fazendo mal mentalmente, e eu preciso ir para outro lugar fazer outra coisa. Eu sempre trabalhei minha cabeça e construí várias coisas em relação ao meu... ao emocional também, assim, de autoaprimoramento, pra não viver de forma nômade. Não viver parado em um lugar, porque pra mim não faz sentido. É um mundo muito absurdo de imenso pra você ficar e falar, vou viver o resto da minha vida nesse lugar. Desde sempre ou foi alguma coisa que aconteceu? Não, desde sempre. Eu sempre quis sair de casa, desde que eu era muito nova, sei lá, 12, 13 anos. E daí, depois que eu entrei no despertar espiritual, que eu fui me descobrir mesmo e questionar a vida real, assim, tipo, absolutamente tudo. Tipo, eu quero estar nesse lugar, quero conviver com essas pessoas, eu quero ter essa vida, quero ter esses bem materiais. Tô me sentindo bem mentalmente, por quê, como, onde? E aí, a partir desse questionamento, não consegui me contentar só com isso, assim, tipo, muito pouco pra mim. Então, chegou uma hora só que eu tava esgotada, assim, num nível de estresse também. Tentei muitas vezes levar a rotina de, por exemplo, trabalhar no comércio. Trabalhei muito no comércio, 8 horas por dia. Eu fazia autoescola, dava umas 2 horas por dia, daí trabalhava 8, fazia 2 cursos por semana, era 1h30 por dia cada um, e fazia faculdade. Então, eu entrei numa rotina absurda, assim, de um estresse que chegou num burnout, assim, até ter uma crise de ansiedade. A primeira foi, assim, a mais forte que eu tive. Até minha psicóloga, quando cheguei a conversar com uma psicóloga, ficou assustada e tal. Eu falei, não é essa vida que eu quero levar. E eu já sabia que não ia funcionar. Eu só tava tentando pra ver qual que era.
E eu falei, vou fazer outra coisa, vou pra outro lugar. Mas foi num start de tipo, não dá, não aguento mais. Agora eu tenho que fazer alguma coisa. Eu acho que a maioria das situações... E a gente é meio forçado a mudança nesse sentido, né? Sim. O desconforto, A maioria né, das cara? pessoas, de chegar num nível absurdo de desconforto pra daí fazer alguma coisa. Eu acho que o desconforto é o principal estopim pra atitudes de coragem. Uhum. Porque Nossa, enquanto com você certeza. tá confortável, não faz muito sentido ser corajoso. Se tá confortável. Sim, porque Qual que é o desafio? qual que é o desafio? Nossa, é louco porque, tipo, como a gente pensa isso, a gente provavelmente vai pensar isso até o final da nossa vida. Então a gente sempre vai estar procurando novos desafios, sabe? E eu não vejo isso como algo ruim, mas, por exemplo, assim, quando eu pedi a conta do meu trampo, minha mãe chorou, velho. Chorou do tipo, caralho, o que é da tua vida agora, entende? Cadê o dinheiro? O que você vai fazer? Mas isso é uma outra parada. Quando você faz o que você gosta, cara, eventualmente o dinheiro vai vir. Entende? É consequência, não tem como. Fazer o que ama, né, cara? Fazer o que ama é exatamente. Aí quando você chega nessa consciência, você acaba mudando isso que você falou de tipo, tô confortável, não preciso fazer nada. Eu tenho já uma parada que tipo, nossa, tô muito confortável, preciso fazer outra coisa. Sim. Já tá muito confortável. Já entendo muito de um assunto específico, vou estudar uma outra coisa. É exatamente. É isso numa posição física e social também, né? Tipo, eu já tô muito confortável, já tô mandando muito nisso aqui. Já não tem mais graça, quero fazer outra coisa. Ou uma questão de ambiente, né? Por exemplo, viver com seus pais. Claro que é extremamente confortável ter alguém pra fazer mercado e manter a casa pra você. Eu vivo aqui muito confortavelmente. Eu fui morar num hostel onde, tipo, dividi com quarto compartilhado, com banheiro compartilhado, tudo extremamente compartilhado, fazendo freela, tipo, totalmente diferente de como eu vivo aqui e muito, para algumas pessoas, muito menos confortável. Mas mentalmente eu tô muito melhor, tipo, extremamente melhor, assim, é absurda, muita diferença da pessoa que eu saí daqui e que eu sou agora, por Você exemplo. se força a evoluir porque é você por você. Você por você também, e chega uma hora que esses confortos materiais são dispensáveis, assim, porque, tipo, pra mim, pelo menos, não é uma prioridade algumas coisas que eu tenho facilmente aqui, tipo, ter um carro ou nesse sentido, assim. Então, chega uma hora que você pensa também sobre o material. Tipo, eu quero ficar construindo coisas, eu quero ficar fazendo dinheiro e comprando coisas, ou eu quero viver coisas, quero experienciar. Perfeito. Tem isso também. Isso. Teve esse start também de, tipo, não vou ficar vivendo pro material, eu quero realmente viver, conhecer pessoas, ter conexões, né? A vida, no geral, acho que se baseia em experiências e conexões. Com certeza. Eu compartilho da mesma ideia e, tipo, quando eu comecei a falar com a minha família sobre isso, do tipo, cara, eu não quero ter uma casa fixa em um lugar. Tipo, eu quero viver de aluguel, porque a hora que eu quiser ir pra outro lugar, eu vou, simplesmente, entendeu? E pra mim o dinheiro é muito sobre isso, é sobre eu poder ir pro lugar que eu quero, a hora que eu quiser. É pra isso que eu quero grana, entende? Eu não quero grana pra ter um carro, mano. Tipo, talvez porque hoje eu tenho um carro. E isso é confortável. Beleza, com certeza. Entende? Mas, tipo, eu quando posso, na maioria das vezes, tipo, essa semana inteira eu fui trampar de bike. Porque, cara, pra mim simplesmente não faz diferença. Entende? E eu acho que é você saber o porquê que você quer dinheiro. Porque de fato a gente precisa do dinheiro, mas o porquê que você quer. Por quê? Tipo, eu quero pra poder viajar pra onde eu quiser, a hora que eu quiser. Tipo, sei lá, abril, eu tô lá, tô de bobeira e tal, vou pegar 15 dias e vou pra Bahia, e foda-se, entende? Porque eu posso. Esse que é o rolê. E daí eu não preciso ter uma BMW. Foda-se. Vamos fazer uma conta simples. Um imóvel hoje custa quanto? Em média, vamos pegar uma média geral. De 200 a 300 mil, não é? Um apartamento. 200 a 300 mil. Um aluguel. Que você não precisa de luxo. Um aluguel, um médio aí, mais ou menos, que não seja numa capital... Você consegue ir por menos de R$1.000. Sim. Menos de R$1.000 você consegue. Cara, o Dom ali, na casa do lado da minha ali, ele paga 1.100. E é uma casa. É uma casa. Por ser interior. Mas vamos pegar... vamos supor, quero viver num lugar em que
que me possibilite várias conexões. Não pegar Balneário Camboriú, pegar Joinville, pegar Sim. cidades Cidades turísticas. cidades turísticas e tal. Mas tu consegue, por menos R$1.000 ali, um local. Às vezes não vai ser o ideal do conforto, mas você consegue viver num lugar desse e experienciar várias coisas. Vamos fixar R$1.000. R$1.000, velho. Quanto tempo leva pra você gastar 200, 300 mil pagando aluguel dessa forma? Cara, uns 20 anos. É. Uns 20 anos, Que é cara. um financiamento de uma casa. É o financiamento de uma casa. Só que olha quantos lugares diferentes você consegue viver, quantas coisas diferentes você consegue viver, ao invés de você viver estagnado num lugar só. Então é uma conta que às vezes é interessante a gente parar pra pensar. Porque eu já pensei nisso. Pensei, cara, mas eu vou viver de aluguel e daqui 20 anos eu vou ter o quê? Não é o que eu vou ter. É quem eu me tornei nesse processo, tá ligado? Não é o que você tem, é quem você é, cara. Perfeitamente. Experienciar. Perfeitamente. Um aluguel, uma mensalidade de um hostel. Pra você não vai ter que se preocupar com luz, água, nada. Você só vai pagar e vai viver dentro daquele lugar com outras pessoas. Tá em média R$750 por mês. E você vai ter contato com pessoas novas literalmente todos os dias. Uhum. Tem um giro muito grande de pessoas. Uhum. E hostel tem no mundo inteiro. É. É a melhor forma de conhecer pessoas, é se conectar. É vivendo com elas. Teve um cara que eu conheci quando eu fui pra Bahia lá, que o cara era... Ah, mano, ele era pica no direito, assim. O cara ganhava, tipo, muito dinheiro. E ele e o filho dele viviam de Airbnb. Porque, tipo, viviam de um Airbnb, tipo, pertinho ali do trampo deles e tal. Eles iam pro trampo, pá, não tem carro, não tem nada, mas eles fazem 6 viagens por ano. Tá ligado? Tipo, 6 viagens de um mês por ano. E o cara não tem, cara, bem material nenhum. Entende? Aí, tipo, quando eu conheci ele, e daí a gente foi junto pra uma Cachu, que eles pediram carona pra mim e tal, e daí a gente foi junto pra Cachu. E daí ele veio relatando a história de vida dele, assim, o cara tem 40 e poucos anos e tal. E tipo, a mulher dele é, tipo, o contrário. Tipo, ela vive com ele, logicamente e tal, só que ela, tipo, não se pira muito em viajar, sabe? Ela não tem muito isso. Ela gosta realmente da rotina de tipo, viver trampando todo dia e tal. E eles se dão, tipo, super bem, porque, tipo, ele sempre pega e viaja com o filho dele, que é a pira dele. E ela também, tipo, não se importa com bem material, tá ligado? Nossa, isso é muito louco. Daí quando ele me falou isso, eu falei, é esse o rolê. Porque, cara, eu aprendo muito, tipo, com as pessoas. É com as pessoas que você aprende, com os lugares também. E quando eu fiz essa viagem que, tipo, simplesmente mudou a minha vida, entende? E daí eu coloquei na minha cabeça assim, tá, eu preciso fazer pelo menos uma viagem dessa por ano. Porque aí, tipo, o caminho é longo. Porque chega uma hora que a gente não evolui, tipo, na bolha que a gente tá. Então, tipo, a gente tá aqui o tempo inteiro, a gente tá vendo as mesmas pessoas e tal. Claro, a gente tá trocando ideia, a gente tá buscando conhecimento. Mas quando você experiencia a parada, aquilo parece que fixa muito mais em você, entende? Mas por quê? Porque você tá realmente adquirindo experiência, você tá vivendo aquilo, em vez de ouvir ou ver alguém contando. Se alguém tá te contando, você nunca vai saber se é aquilo realmente e nunca vai sentir o que aquela pessoa sentiu quando experienciava aquilo. Então você falou, tipo, eu aprendo muito com pessoas e com experiências. Assim E é que se exatamente vive, é isso, isso que é viver. Porque senão é teoria, né? O Krishnamurti fala no Novo Ente Humano sobre isso, sobre você falar só o que você viveu. Tipo, você parar pra pensar pra você falar só o que você viveu, tipo, é pouco. É pouco. Muito pouco em relação o quanto a gente tem de acesso à informação e dissipa essa informação, passa pra frente. Então é bem sobre experienciar, com certeza. E você só sabe o que é bom quando você sabe o que é ruim. E se você só tem um campo limitado, você tende a achar que aquele é o mundo máximo que você pode atingir. A partir do momento que você expande o horizonte, você vê, opa, tem coisas melhores. Aquilo que eu julgava como ouro era cobre. Na verdade, o ouro é uma coisa que pode estar à frente, mas que além do ouro ainda pode ter o diamante. Se você só conhece o cobre e tem ele como ouro, você está vivendo limitado. Você está conhecendo muito menos do que você poderia conhecer. E quando você vai ver a história, a biografia das pessoas de sucesso que fizeram grandes empresas e que hoje são pessoas admiradas, né,
pela maioria das pessoas, você vai ver que são pessoas que sempre buscaram ampliar o horizonte. A gente tá aqui num podcast, vamos pegar o exemplo do Flow, foi o primeiro grande podcast do Brasil. Eles se inspiraram no Joe Rogan, que é o podcast lá dos Estados Unidos, eu acho que é o maior, né? Deve ser o maior do mundo. Eles foram buscar fora, porque aqui no Brasil não tinha isso. E hoje os caras se tornaram referência aqui no Brasil e que agora expandiram isso pelo país. É só uma comparação, mas você veja como se a gente tivesse ficado buscando aqui no Brasil o que o pessoal aqui tá fazendo, então não teria conhecido talvez esse formato. Eu acho que o mais massa de quando você aprende a experienciar é que você já não aceita o que os outros te falam. Entende? Então, tipo, quando eu tava lá na Bahia, eu tava na Chapada Diamantina, que é um lugar, cara, incrível. Tipo, incrível, incrível, incrível. Aí, estavam me falando lá, cara, você tem que ir pra Salvador, porque Salvador não sei o que, não sei o que, não sei o que, vá pra Salvador. Falei, então eu vou pra Salvador. Eu fiquei um dia em Salvador, porque eu achei uma merda. Mas, tipo, mano, uma merda, entendeu? Mas, tipo, eu realmente queria experienciar. Tipo, hoje eu conheço Salvador e eu posso falar que é uma merda. Mas você pode ir lá e falar, mano, Salvador é o lugar mais tesão que eu conheço na minha vida. Entende? Te trazer uma outra visão. Me traz uma outra visão, mas porque eu me permiti experienciar aquilo. Porque, tipo, E tava aberto a escutar uma pessoa que tem uma visão diferente da tua, em que pese você já tivesse tua opinião meio que formada, digamos assim, porque você viveu. Exatamente. Entra aquela parada do desconforto, de sair da zona de conforto. Porque pra experienciar, você vai ter que, de certa forma, desconstruir algumas coisas. E como a gente foi imposto a muitas coisas, tem muita coisa pra desconstruir. E a experienciar tem muito sobre isso. Você desconstruir a ideia das coisas pra falar, não vou viver isso. Vou esquecer o que as pessoas ficaram me falando sobre e vou viver isso. Você usou o exemplo do cobre pro ouro. Às vezes a pessoa tá focadíssima no ouro, porque todo mundo falou o ouro é bom, o ouro é bom, o ouro é bom, mas a pessoa gosta do cobre. Só que ela tem que desconstruir toda essa ideia de que aquilo é o melhor do mundo pra reconhecer e conhecer outras coisas, viver outras coisas, conhecer outras pessoas, lugares, etc. Excelente. Tipo, eu vejo que pros meus pais a vida era sobre construção. Pra mim eu já vejo que é sobre desconstrução. Tá ligado? É Eu não quero me construir. Eu construir num sentido assim de agora eu cheguei nisso, eu tô construído e acabou. Eu quero cada vez me desconstruir mais. Entende? Pra tipo, cara, tem a vida é finita, porque a gente tem a morte, mas ao mesmo tempo ela é ilimitada, mano. É literalmente ilimitada. Você pode fazer o que você quiser. Aí chega um momento da tua vida que você vai se dar conta disso, que você vai falar, eu posso fazer exatamente o que eu quiser, qualquer coisa que eu quiser. Aí você fala, então por que eu tô fazendo isso aqui que alguém me falou pra eu fazer? Em vez de fazer o que eu queria estar fazendo, por exemplo. Poucas vezes no dia a pessoa para pra pensar, eu queria estar fazendo isso, isso me deixa bem. A maior preocupação dos meus pais, quando eu falei, tô indo, foi construir coisas, tipo, e as coisas que você tá construindo? E um carro e uma casa que você vai comprar? É o sonho deles. É o sonho deles, porque... E não é culpa deles também, eles foram ensinados a isso, a construir coisas, a criar ter uma profissão concreta e a melhor, a que vai dar mais dinheiro pra construir e comprar coisas. Exatamente. E é com esse pensamento sobre desconstrução e sobre viver o que você quer viver de fato, não o que os outros implantaram que você viva, que a gente encerra esse episódio. Com certeza. Obrigado, Larissa, por ter vindo participar do nosso podcast. Verdade. Muito grata a vocês pela oportunidade de me deixarem falar. Muito bem. Maravilha. É isso aí. É isso aí. Valeu, galera. Valeu.